Paizinho, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida do teu filho. Teu filho tem sido bênção para nós aqui neste local. Deus abençoe a vida dele, a sua família, seu ministério. Guarda, proteja. Deus, que o Senhor traga, Senhor, através da vida dele, a tua palavra aos nossos corações nesta noite. Que nós possamos ouvir do Senhor através do teu filho, ó Pai. Usa ele, ó Pai, com autoridade, poder e graça. É a nossa oração de entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai bem com vocês? Você tem Bíblia? Diga amém. Amém. Trouxe ela, diga graças a Deus. Que às vezes nós podemos ter e não trazemos. Tem, pastor, mas fica no carro, né? Tem, mas a minha Bíblia está muito velha, está lá em casa, só para me ler em casa. Então, se você trouxe, a Bíblia está aqui. Abra a sua Bíblia no Salmo 51. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, através do salmista Davi. E quem sabe nesta noite Deus possa falar conosco de uma maneira muito especial, fazer-nos refletir, fazer-nos pensar, meditar um pouco na palavra de Deus e naquilo que a palavra de Deus faz no nosso coração. Todos acharam? Salmo 51. Glórias a Deus. Eu vou ler somente 3 versículos. Eu coloquei o tema desta mensagem de que sacrifícios não perdoam pecados. Sacrifícios não perdoam pecados. O que significa isso, pastor? O salmista, neste salmo tremendo, maravilhoso, ele lá no verso 8 ou 9, ou 10, ele fala assim que o Senhor não tem prazer, não te deleitas em sacrifícios, porque se assim o Senhor quisesse, eu faria, mas o Senhor não tem prazer. O prazer que o Senhor tem, ao invés de um sacrifício, eu estou parafraseando, é que um coração contrito e um coração quebrantado. Então, sacrifícios somente não perdoam pecados. Diga comigo, sacrifícios não perdoam pecados. Vamos ler somente 3 versos nesse Salmo 51, que diz assim a palavra de Deus. Verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Amém. Podeis assentar, meus amados. Deus me deu este salmo para nós falarmos nesta noite. Tudo que nós fazemos, nós fomos criados com um propósito. Você e eu foi criado com um propósito específico, de nós glorificarmos a Deus. Diga, glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus, inclusive quando nós pecamos e nos arrependemos. O arrependimento para Deus serve para glorificar o nome dEle. Por que a gente glorifica a Deus com o nosso arrependimento? Porque quando nós arrependemos, Deus transforma o pecado, transforma a maldição em bênção, transforma a desonra em honra, transforma a pessoa triste em pessoa alegre, transforma a pessoa que está para baixo, não consegue fazer coisa alguma, não consegue ser usada por Deus. Deus dá uma nova história, escreve um novo momento da vida dela, a pessoa fica alegre novamente e Senhor faz grandes coisas. Por isso que o nosso arrependimento glorifica ao Senhor. Diga amém. Cada pessoa tem uma atitude diferente em relação ao pecado. Cada um. Pessoas em relação ao seu próprio pecado, em relação ao pecado dos outros, a gente tem sempre na ponta da língua, não é isso? Quando alguém peca, nós temos a receita corretíssima na ponta da língua.
sabemos exatamente o que a pessoa deve fazer, o que a igreja deve fazer em relação à pessoa, sabemos tudo. Mas quando nós pecamos, cada um tem alguma coisa diferente. Tem algumas pessoas pecam e o Espírito Santo fala, ela não ouve, continua a pecar. Outras pessoas, o Espírito Santo fala, ela ouve, mas continua a pecar também. Mas tem algumas pessoas que o Espírito Santo fala, ela ouve, e a partir daquele momento, ela não quer mais pecar. Ela diz não ao pecado, ela vira as costas ao pecado. Ela diz, olha, a partir de agora, eu quero retornar ao caminho que antes eu estava, o caminho que me leva diretamente às portas do céu. Diga amém. O Senhor Jesus nos ensinou que, na sua oração dominical, a gente pode santificar o nome. De que maneira, pastor? Ele começa dizendo, Pai nosso que estais no céu, e o que mais? Santificado seja o teu nome. Que maneira que nós podemos santificar o nome de Deus? Como que a minha vida pode santificar o nome de Deus? Com as minhas palavras, com os meus gestos e com a minha atitude. Tudo que nós fazemos pode santificar o nome de Deus ou não. Ou você pode fazer com que o nome de Deus seja totalmente ficado fora de controle, enlameado. Pessoas não querem mais acreditar no nome de Deus. Pessoas saem da igreja muitas vezes porque, às vezes através de testemunhos ruins que uma pessoa ou outra teve, ela não teve maturidade para ficar na igreja. Ela então, através desse testemunho péssimo, o que ela fez? Ela sai da igreja agora e acha melhor, não quer viver mais em pseudo-hipocrisia dentro de igreja, não quer mais hipocrisia dentro de palavras de pessoa, ou seja, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude não glorifica a Deus, mas a minha vida, a sua vida plena, correta, conforme a vontade de Deus, glorifica sim o nome e santifica o nome de Deus. Não é à toa que o salmista Davi, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Não é à toa. Davi fez exatamente o que a minoria das pessoas fazem. Quando Davi escreve, e foi por isso que eu estou pregando essa palavra nesta noite, ao começar a ler este salmo. Quando Davi escreve esse salmo, ele fala de uma teologia perfeita. Ele fala de uma teologia tão tremenda, tão poderosa, uma teologia que tem o ciclo completo: pecado, confissão, restauração. Quando eu olho para o Salmo 51, eu não vejo somente agora a teologia no Salmo, apesar de tê-la, apesar de ser uma teologia. Se você vai ver a mão de Deus aqui em tudo, no Salmo 51. Você vai ver na restauração, até Deus pegar novamente o pecador, levantar o pecador, e o pecador, através dos seus próprios lábios, começar novamente a glorificar a Deus. Porque é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco, fez comigo, continua a fazer, faz com você, continua a fazer, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Mas eu olho para esse salmo também, e vejo uma das poesias mais lindas, mais maravilhosas que tem. Eu vejo um homem, o sentimento de um homem colocado para fora. Eu vejo um homem abrindo o seu coração, um homem sendo sincero, um homem não escondendo aquilo que ele é no seu interior. É muito fácil eu falar de coisas que você não está vendo. É muito fácil eu falar para você, faça isso, faça tal coisa, e eu não fazer estas coisas. Isso é muito fácil. Mas aqui eu vejo um homem que ele vai
homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas homem como eu, homem como você, homem no sentido de humanidade, de pessoa, homem que frágil, homem que necessita da mão poderosa de Deus para se colocar de pé, para se sustentar, para estar de pé dando glórias a Deus, porque nós não somos nada, nós somos pó, nós somos saco furado. Sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos, não conseguiremos nos manter de pé, não nos sustentaremos. Só o Espírito Santo de Deus é que glorifica o nome dele na minha vida e na sua vida, e nós vamos testemunhando que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Deus é conosco. Aleluia. Diga glórias a Deus. Davi foi esse homem. Você conhece muito bem a história de Davi. Davi, ele tinha tudo, todas as coisas, não lhe faltava nada, não lhe faltava coisa alguma. Mas Davi se esqueceu que nós não podemos isolar da dependência de Deus. Davi se esqueceu que, enquanto nós estivermos com Deus, parece que nós somos muito fortes. Você já reparou? As coisas começam a dar certo, você começa a ser bem visto no trabalho seu, você começa a ser bem visto na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, você começa a ser olhado com outros olhos, as pessoas começam a achar que você é uma pessoa eminente, uma pessoa de alto gabarito. As pessoas olham para você, te acham até mais bonito, a mais bonita. Por quê? Diga comigo, porque a presença de Deus habita em mim. Só e somente por isso. Só e somente por isso. Davi, ele tinha isso, mas ele se esqueceu dessa dependência, esqueceu do 9º mandamento: não cobiçarás, não terás para si o que é dos outros, não cobiçará o que é do outro, porque eu tenho te dado, tenho te entregado, tenho colocado nas suas mãos, aquilo que é seu, sou eu que te dou. Davi se esqueceu desse mandamento e ele cobiça. E na sua cobiça, ela não para. A sua cobiça, o pecado, a Bíblia diz que um pecado, um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Não adianta, não adianta. Nós estamos falando aqui nesta noite para pessoas muito comuns, muito normais, como nós. Você olha para cá, mas não me veja diferente de você. As mesmas dificuldades que você tem, talvez eu tenha. As mesmas dificuldades que eu tenho, talvez você tenha. Então nós não somos tão diferentes assim. O que vai fazer com que eu e você possa continuar de pé, que eu e você possa continuar testemunhando a nossa vida, sendo canal de bênção, iluminando os lugares aonde a gente passa, fazendo com que brilhe mais, as pessoas queiram estar perto de mim, de você. É exatamente esse bom testemunho, esse bom relacionamento que nós temos com a presença, com a pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É somente isso. Davi se esqueceu e ele toma a mulher de um servo dele. Ele não precisava, tinha milhares de mulheres. Ele não precisava de mais uma. Mas Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Isso custara ao salmista esse pecado dele tomar a mulher do seu servo. E uma coisa foi gerando até chegar em assassinato. Uma coisa foi tomando a outra, até chegar em graus piores, terríveis. Até que um dia Davi não se sentia mais a paz no seu coração. Aquilo começou a mexer com os sentimentos de Davi.
Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não deixamos com que aquela voz que fala conosco, ela passe despercebida de maneira alguma. A voz do Espírito Santo de Deus, ela não pode ser despercebida no nosso corpo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque nós sabemos quando nós estamos fora do propósito de Deus. Se nós tivermos um ouvido e nós formos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos saber exatamente o lugar, se nós estamos corretos ou incorretamente naquele lugar, naquele propósito. Teve uma época da minha vida que eu estava tão desnorteado, pensando coisas terríveis em matar, em morrer. Eu tinha que ir para Goiatuba uma época, e eu acho que eu já contei isso aqui uma vez para vocês. Eu tinha que ir para Goiatuba, eu morava em Uberaba. E eu pensava assim, a hora que eu chegar lá em Goiatuba, eu lembrava que o meu pai tinha uma arma guardada. E eu pensava assim, eu vou chegar lá em Goiatuba e vou dar um jeito na minha vida. O Espírito Santo de Deus não me deixou ir para Goiatuba naquela semana. Diga glória a Deus. Na outra semana, meu pai já não tinha mais a arma, eu sei que ele andou correndo com os bandidos lá, e a minha mãe, eu acho que deu um jeito de jogar essa arma dele fora. Ele andou dando uns tiros nos bandidos que entrou, nos ladrões que entrou lá dentro de casa, e eu acho que a minha mãe deu um jeito de sumir com essa arma dele. Mas na outra semana, preste atenção, o que é o Espírito Santo de Deus? Na outra semana eu não tinha um centavo para ir para Goiatuba, nem um centavo. Eu tinha acabado com o dinheiro que meu pai tinha me dado do mês, eu não tinha um centavo. E eu chegando 11h30 da noite, subindo as ladeiras de Uberaba, as ladeiras altas da cidade de Uberaba, lá do centro do Correio, até a gente morava num bairro, lá e a pé, 11h30 da noite, e eu pensando, Deus, eu tenho que ir para Goiatuba, eu preciso ir para Goiatuba, agora, e eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? E vou conversando com Deus, no meio do caminho, e eu passei o sinaleiro da avenida principal, e comecei a subir. Eu notei que, quando eu comecei a subida, eu pisei no cadarço do sapato, e o cadarço do sapato desamarrou, e eu fiquei com o cadarço balançando, e aquele negócio me incomodando, até que eu paro. Eu parei, e fui abotoar o sapato. Assim que eu parei à noite, fui abotoar o sapato, a hora que eu abaixei para abotoar o sapato, o que estava debaixo do meu pé? Um pacote de dinheiro que estava lá. Eu nem não amarrei o sapato direito. Gente, eu tenho que dar o fora daqui, que se aparece esse dono rapidamente. Isso não é roubo, mas vamos embora logo. Cheguei em Goiatuba, tive uma palavra de Deus, alguém lá orou por mim, meu coração se aquietou, meu coração quebrantou, e eu continuei a vida, porque o Espírito Santo de Deus é quem falou comigo. Então nós não podemos frustrar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Davi, depois daquele terrível pecado que ele comete, mas ele não deixou de ouvir. Davi teve a atitude que todos nós deveríamos ter, de nós sermos sensíveis ao bastante, não sermos arrogantes, e pensarmos que nós não poderíamos ter pecado, que agora que já pecou, deixa, vamos continuar a vida e esquecer o pecado. Não é assim que funciona para Deus. Deus não quer, quando Deus vier buscar uma igreja, Ele vai buscar uma igreja, a Bíblia diz que não é uma igreja qualquer, mas é uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja lavada e remida pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Você pode glorificar o Senhor por isso nesta noite. Davi pecou, mas ele não quis continuar pecando.
Ele teve asco do seu próprio pecado. E Deus prova, preste atenção, Deus prova o meu coração e o seu, quando nós estamos no pecado também. Deus, Ele prova o meu coração, prova o seu coração, para saber se a pessoa quer ou não sair daquela situação. Ele pergunta para o cego que está lá, cego de nascença, e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ora, só um ignorante, para saber que o cara vai querer ver. Mas às vezes a prioridade do homem não é ver. Às vezes a prioridade dele é comprar um Land Rover, um Maserati. A Marisete está rindo aqui das Maserati, é porque nós estávamos vindo de Buriti Alegre hoje. Estou vindo a uns 130 por hora. Eu só ando no trem, não? Só ando no limite. É 110, eu estava andando a 130, 10% a mais. Eu estava a 130, correndo óleo no retrovisor, eu fiquei quietinho, nem mexi, só escutei o barulho, depois, de novo, e logo atrás uma outra moto. Passou 2 Maserati, no mínimo, a uns 200 por hora por mim, pelo lado direito. Falei: Jesus amado, que maravilha, né? Andamos uns 10 quilômetros depois, a polícia encostou os dois, encostou a moto, está lá, dando baculejo nos camaradas, e fazendo, para eles colocarem os documentos lá na mão. Mas, preste atenção numa coisa, Deus prova o meu coração e prova o seu coração. Ele testa, para ver se aquilo é prioridade na minha vida, na sua vida, o arrependimento. Se ele acha, se ele deturpou a minha alma, se o pecado deturpou a minha alma ou não, se ainda há condições dele fazer algo, transformar a nossa viver, ou se eu não preciso mais de remendo no meu coração, que a partir de agora, só um coração novo é que vai sustentar a minha vida de novo. E Deus faz isso por nós. Quando nós cansamos de fazer remendos, Deus nos dá um coração novo para nós. E Deus prova o seu homem. E Deus manda atrás de Davi. Vai lá atrás dele. Se você vai ler o Salmo 51, quando você lê 2 Samuel, capítulo 12, você vê umas tragédias da história, uma das maiores tragédias da história. Mas quando você lê o Salmo 32, lê o Salmo 38, lê o Salmo 51, você vai vendo como que Deus é maravilhoso e como que Ele restabelece um pecador novamente, limpa, lava, faz com que ele seja triunfante de novo e coloca o nome dele aqui como testemunha. Deus manda o seu profeta lá onde Davi estava, para testar o coração daquele homem. E Deus vai aonde a gente precisa. As palavras de Deus são exatamente nos lugares aos quais nós mais precisamos delas, para a nossa própria sobrevivência. Ele pergunta para Adão, depois do pecado: Adão, onde está? Adão mente para Deus. Adão muda de conversa. Eu estava nu, eu corri. Deus não está perguntando isso. E agora Deus manda o profeta lá na casa de Davi, e chega lá e começa com aquela história, que você sabe. Davi, o profeta conversa com Davi. Davi, um homem rico, tinha muita coisa, era trem demais, era vaca, ovelha, cavalo, camelo, e tudo quanto é tipo de animais, Davi. Mas tinha um homem que tinha uma única ovelhinha, criada no colo, na mão, com leitinho, tratava essa ovelhinha com o maior carinho, era pegada no colo, dormia na cama do homem, era o trem mais bonito do mundo. Mas o homem rico cismou de dar uma festa um dia, ele deu uma festa, não pegou nada do seu rebanho, Davi,
Ele foi lá na casa daquele que só tinha uma ovelhinha, pegou aquela ovelhinha, matou e fez um churrasco e ofereceu para os seus amigos. O Davi falou: para. Eu já sei aonde o senhor quer chegar. Pode parar. Eu já sei. Esse homem merece a morte. Deus chegou aonde Deus queria. Só quando nós reconhecemos que nós precisamos morrer, é que Deus faz a restauração total na nossa vida. É só quando você reconhece que você é pecador, que você não consegue sozinho, que você não consegue com as suas próprias forças, é que Deus entra no esquema, entra no circuito, manda a sua palavra, manda o seu profeta, manda o seu milagre, e você é restaurado, restaurada para a glória de Deus. Esse homem merece morrer. Que bom se eu e você, ao receber um dedo apontado para nós, como o profeta aponta o dedo para Davi, Natã aponta o dedo para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. Como seria bom se o Espírito Santo apontasse o dedo para nós, e nós, sabedores do nosso pecado, nós dobrássemos os nossos joelhos, nós colocássemos os nossos joelhos, e dizer para Deus assim: Deus, sim, eu pequei contra o Senhor. Mas não, muitas vezes nós queremos esconder o nosso pecado. Quando Deus reconhece em nós e nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós entendemos que esse homem, que a palavra diz, quando nós reconhecemos, quando eu estou aqui falando e pregando para você nesta noite, quando você reconhece que esta palavra não é para o seu vizinho, que esta palavra não é para o seu amigo, que esta palavra não é para quem não está aqui, mas que essa palavra pode servir exatamente para ir direto no seu coração, te confrontar. Você pensando: mas eu não estou traindo, mas eu não estou adulterando, eu não estou falando disso, eu estou citando um exemplo, eu estou citando a atitude de um homem que chegou diante de Deus e tornou-se um exemplo para mim e para você hoje, para nós nos ajoelharmos diante de Deus, quando o Espírito Santo de Deus apontasse o dedo para nós e dizer: Deus, eu pequei, eu tenho pecado contra o Senhor, restaura a minha vida. Isso tem que gerar arrependimento em nós. Arrependimento que muda a nossa vontade, mas também ela tem que mudar o nosso comportamento. Não adianta eu participar de tudo quanto é coisa, tudo quanto é culto, tudo quanto é seminário, ir para todos os seminários que tem aqui em Goiânia, fora de Goiânia, diante do trono, diante de não sei de quê, mais outros seminários que tem, passando o manto em Brasília, mais não sei aonde. Não adianta. Não adianta palavras. As palavras têm que ser transformadas em atitudes. As palavras têm que gerar arrependimento em nós. As palavras têm que ter a capacidade de gerar algo novo, pensamento, mudança de atitude, metanoia. Eu tenho que mudar o meu comportamento, a minha atitude, não fazer mais. Agora eu sozinho eu não consigo. Você sozinho você não consegue, não se esqueça disso. E às vezes muitas pessoas têm tentado sozinhas, solitárias, e têm se decepcionado todos os dias. O que está faltando, pastor? Está faltando você se quebrantar diante de Deus, porque o mesmo Espírito que falou com Davi é o mesmo Espírito que está aqui hoje, nesta noite, a falar com cada um de nós.
Mudança de atitude. Ah, se eu não fosse crente, eu quebrava a sua cara agora. Ah, se eu não fosse crente, eu te partia no meio aqui agora. Ah, se eu não fosse crente, você ia ver comigo. Não é a religião, não é ser crente. Não é porque você é crente ou deixou de ser crente. Não é porque você acha que você é mais crente ou menos crente, é pela sua atitude que você tem de transformação diante de Deus, porque quando nós somos transformados, o nosso coração já não vai ter mais essa atitude de quebrar a cara de ninguém, de invadir a casa de ninguém, de dar tiro em ninguém, de fazer coisa alguma contra a vida de pessoa, porque o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, entrou na sua vida, entrou na nossa alma e transformou o nosso viver. Por que Davi foi aceito por Deus como pecador restaurado? Por que ele foi? Eu coloquei aqui, nos primeiros 6 versos, que estava lendo aqui, depois você pode ler, aparece 14 vezes pronomes possessivos, tais como minhas transgressões, minhas iniquidades, meu pecado. Ou seja, como que Davi tratava as coisas? Ele não colocava culpa em ninguém. Ele não, eu estou fazendo isso porque a minha esposa já não tem sexo comigo tem 3 meses, pastor. Foi por isso. Eu estou fazendo isso é porque o meu marido é um cavalo. Eu estou fazendo isso porque os meus filhos não fazem isso, isso e isso. Eu estou fazendo isso porque eu estou cheio de hipocrisia na igreja. Davi não colocou a culpa em ninguém. Porque quando eu sou transformado, tudo à minha volta se transforma também. Quando eu sou transformado, a minha esposa é transformada. Quando eu sou transformado, os meus filhos são transformados. Quando eu sou transformado, os meus netos são transformados. Quando eu sou transformado, os meus amigos que estão ao meu redor são transformados. Quando eu sou transformado, as pessoas com as quais eu trabalho, elas são transformadas, porque elas estão diante de alguém que tem uma transformação latente, visível diante delas. Davi não falou assim, não... Oh Deus, Natan, você não pode falar isso comigo, você sabia que eu posso matar você aqui agora? Isso aqui vai ficar só entre nós dois aqui, eu vou te matar agora, você sabia? Você não vai falar isso para mais ninguém, mas nenhuma pessoa, você vai abrir essa bocona sua mais para falar? Essa boca sua que só fala coisa ruim, só profetiza coisa ruim, você não vai sair daqui vivo não, sabe por quê? Porque você está falando é contra o rei. Davi não falou em matar, não falou em culpa em ninguém, foi porque a mulher estava pelada, só sabe pelada, a gente... Se a mulher tivesse pelo menos de camisola, mas a mulher estava pelada, homem, você já viu, a gente é homem, é macho... Então é por isso a carne é fraca. Não. Davi disse, as minhas transgressões, os meus pecados. Eu quero falar um pouquinho, eu sei que não vai dar tempo, mas eu quero falar um pouquinho. Davi disse assim, porque eu conheço o meu pecado. Nós temos que conhecer o nosso pecado como Deus vê. Nós temos que dar nome. Eu lembro que quando começou aquela...
como é que chamava? Nós fomos os primeiros. Os encontros aqui em Goiânia. Você chegava no encontro, você tinha que falar, aqui você tem que dar nome ao seu pecado. Pecado tem nome. E você tinha que escrever o seu pecado. E eu lembro que eu primeiro fiz em 99. Aí eu fui lá para baixo do negócio, eu fui para ver. Eu pensei, eu vou lá, pastor Gentil, que eu quero ver para a gente implantar isso aqui dentro da igreja. Aí eu cheguei lá, você não podia conversar. Não podia usar celular, tinha que ficar de boca fechada 3 dias. Por isso que primeiro só teve de homens, de mulher só foi alguns anos depois que começou. Com as mulheres não funcionou direito. Mas eu me lembro que eu fui lá para observar, eu não fui lá para ver os meus pecados. Às vezes nós fazemos exatamente isso, irmãos. Quantos estão me entendendo aqui, se colocando nessa história? Poucas pessoas, uma pena. Vou perguntar de novo, mas quem sabe? Aumenta o número um pouquinho. Quantas pessoas estão me entendendo e se colocando no meio dessa história também? Diga amém. Eu fui lá pensando em aprender alguma coisa para levar para as pessoas. Eu peguei aquele negócio lá e comecei, não, meu Deus, que rosário que é esse aqui? Tinha que preencher aquele negócio, já teve não sei o quê, já foi pôs a mão na cabeça, já falou nome de santo, já não sei o quê. E eu comecei a ficar grilado com aquele negócio e não comecei a receber nada. Eu doido para acabar o negócio, até que, num determinado momento lá, Deus me fez eu pegar aquele papel meu em branco. Eu não tinha escrito nada naquele papel. Deus me fez eu pegar aquele papel meu em branco, pegar uma caneta e num daqueles intervalos, e lá para baixo, estava eu e irmão Mário. Eu fui lá para baixo, sozinho, e o Espírito Santo de Deus começou a falar na minha vida. Você lembra que você tem esse pecado? Eu pensei, gente, isso estava tão escondido, ninguém estava sabendo disso. Você lembra desse pecado na sua vida? E eu fui colocando. Você lembra desse? E eu fui colocando. Tu lembra desse? E eu fui colocando. Quando eu me levantei daquele lugar lá, o meu coração era outro coração. Quando eu me levantei daquele lugar, eu estava me vendo como um pecador sendo restaurado por Deus, apesar de achar que tinha todas as qualidades possíveis de não ser um pecador, mas Deus abriu a minha mente, abriu os meus olhos, abriu o meu coração e diz, é assim que eu quero fazer contigo, eu quero te restaurar totalmente na sua vida. Você vai sair daqui não para levar coisas para as pessoas, mas você vai sair daqui, as pessoas vão olhar para você e verão a minha presença na sua vida. Davi complementa no verso 4, dizendo assim, contra ti, Senhor, contra ti somente pequei contra o Senhor. Davi não falou assim o nome de Batseba, não falou o nome de Urias, Davi não falou o nome de outras pessoas, mas Davi falou assim, eu pequei contra ti. Nós podemos magoar, nós podemos decepcionar pessoas, nós podemos discriminar pessoas, nós podemos fazer pessoas infelizes, mas pecar, nós só pecamos contra Deus. Eu posso fazer a minha esposa infeliz, mas eu não vou pecar contra a minha esposa. Posso torná-la infeliz contra a minha esposa e contra às vezes as outras coisas. Contra Deus nós pecamos e nós temos que restaurar o nosso relacionamento com Deus primeiro. É contra Ele que nós temos que restaurar, porque contra as pessoas, isso aí é de ação e consequência, de plantio e colheita.
Deus não perdoa consequência de nosso pecado. Você não vê na Bíblia, em lugar algum, Deus perdoando consequência de pecado, mas você vê Deus restaurando pecadores para morar no céu um dia com Ele. Vai pagar as coisas, vai. Davi não falou, não, a Batseba, não, Urias, não, ele falou, Deus, eu pequei contra o Senhor na minha vida. Ele usou três termos para descrever o seu pecado. Ele usou transgressão, usou iniquidade e usou pecado. Ele fala, se você vai vendo depois, ele usa essas três verbos aqui para descrever o que passou do seu pecado. Davi baseou também as três qualidades, a sua esperança nas três qualidades de Deus: a graça, no seu amor e na sua abundante compaixão. E Davi solicitou perdão de Deus de três maneiras diferentes. Tudo em três. E ele solicita diante de Deus três maneiras diferentes. Ele diz assim para Deus: Deus, apaga as minhas transgressões. Davi, ele admite que ele transgrediu, ou seja, ele saiu da linha, uma linha tênue que tinha, de estar na presença de Deus, e ele saiu, mudou. Ele estava caminhando aqui, mudou para cá, ou seja, ele ficou em outro lugar. Ele transgrediu alguma coisa que era lei, que era contrária, e ele diz assim: Senhor, todos os dias a transgressão, aquilo está na minha mente, eu quero que o Senhor apaga essa transgressão, ou seja, coloca uma esponja, Senhor, e arranca tudo. Eu nunca mais quero ouvir no meu coração, eu nunca mais quero ver o diabo colocando acusação na minha mente, mas eu quero que o Senhor apaga as minhas transgressões. Davi foi governado pelo seu desejo. Ele se rebelou contra a autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele diz assim: lava-me completamente. Davi queria ficar livre. Davi queria novamente. Você chora ao ler esse texto. Ele diz assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Davi queria novamente ser restaurado a sua comunhão com Deus. Não estava doendo o que as pessoas estavam falando dele, não estava doendo as consequências que ele pagaria pela frente. Ele assumiria a sua culpa e pagaria as consequências dela, mas o coração dele ardia novamente pela presença do Espírito Santo no seu coração. Ele disse: Senhor, faz-me novamente ouvir a alegria e júbilo. Nós não podemos ficar longe da presença de Deus de maneira alguma. Nós não podemos ficar sem a alegria que contamina todo o nosso ser pela presença de Deus. Nós não podemos de maneira alguma dizer assim: olha, eu não sinto falta mais, eu continuo agindo das mesmas maneiras, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e parece que está tudo bem, parece que a minha vida não acontece nenhum desastre, a minha família parece que está tudo do mesmo jeito, então eu vou continuar fazendo isso. Lembre-se de uma coisa: você pode continuar do jeito que você está, mas se você chegar à conclusão de que uma vida amparada, escorada, guardada pela mão do Senhor pode fazer da sua vida completamente diferente. Você pode ser um novo homem, uma nova mulher, a partir, quem sabe, de hoje. Você pode ser um novo homem, uma nova mulher, quem sabe a partir de uma decisão que você tem aí com você mesmo no seu coração. Não estou falando de mim, mas estou falando de você. Davi diz assim: olha, lava-me completamente, completamente. As mulheres, hoje nós fomos apanhar, estava lá em Buriti Alegre, ontem,
Aí eu tinha que vir ministrar a mensagem hoje, aqui nesta noite. Aí nós viemos hoje à tarde para cá e eu vim preparar a mensagem. Eu estava lá e o meu cunhado falou assim: nós estamos lá porque Deus está restaurando um relacionamento nosso de 20 anos atrás. 20 anos. Deus está restaurando agora. As consequências durante esses 20 anos eu paguei, a minha esposa pagou. 20 anos. Mas Deus está restaurando agora a nossa vida. Hoje eu pude chegar lá, depois de vir embora, poder abraçar o meu cunhado novamente, abraçar a minha cunhada, a orar por eles na saída e ministrar a bênção sobre a vida deles. Eu estava lá, eles falaram: ponha um cacho de banana para você trazer, para levar. Eu fui lá embaixo, depois de um churrasquinho, suquinho de pêssego, gelado, docinho de leite feito, queijinho caipira da hora. Eu fui lá embaixo apanhar a banana, e a hora que nós puxamos a banana assim, meu cunhado tem um pouco de força exagerada, ele puxou o cacho de banana e caiu banana com tudo lá no chão, e aquele negócio caiu nas minhas costas, a nódia. E a Marisete chegou aqui e tentou tirar essa nódia dessa camiseta, e a nódia não saiu. A nódia continuou lá. Davi diz assim: lava-me completamente. Ele estava dizendo assim: olha, eu não quero ser mergulhado, eu não quero ser simplesmente jogado um pouco d'água, mas eu quero ser totalmente absorvido pelo riacho. Eu quero ser colocado lá, mesmo que doa um pouquinho, assim como as mulheres faziam lá no passado, pegava a roupa, jogava na água, passava ali um pouco de sabão, batia na pedra com aquele sabão, torcia aquela roupa, novamente esfregava aquele negócio, e no último estágio pegava a roupa, colocava a roupa no sol, para que o sol ajudasse a fazer o seu trabalho de limpar, de purificar a roupa. Davi está dizendo: Senhor, não simplesmente me coloca um pouquinho de água, não. Talvez ele está na lembrança dele, o trabalho dessas mulheres, dizendo assim: olha, eu quero ser mergulhado, mesmo que dou um pouquinho, pode me torcer, porque eu tenho certeza que quando eu for colocado no sol da justiça, eu vou ficar mais branco, mais alvo do que a neve, eu vou ser novamente, eu vou ter alegria novamente no meu coração. Quantos querem ter a alegria de Deus no seu coração? Vamos ficar de pé nesta noite. Davi disse assim: purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Não é apenas ser limpo, preste atenção. Não é apenas ser limpo uma vez e depois sujar de novo, como diz lá em 2 Pedro. Não é apenas você passar pelas águas e depois se tornar sujo novamente. Quando Deus, e o pedido de Davi é para que purificasse do pecado dele, Deus estava falando para Deus assim, Davi estava falando para Deus assim: Deus, eu quero passar por esse processo, mas nunca mais, Deus, eu quero ter esse pecado na minha vida. Você nunca mais viu na Bíblia Sagrada, contando novamente outro pecado da vida de Davi, relativo a esse tipo de pecado. Você nunca mais vai ouvir descrito na Bíblia outro pecado tal como esse da vida de Davi. Não. Deus purificou a vida dele. É somente Deus quem pode fazer isso por nós. É como você colocar um soro, sabe? Um soro viral, um soro que vai gerando anticorpos no seu organismo, no seu corpo.
Um soro que, além de combater a doença, ele também vai criando defesas para as próximas gerações de vírus. O que Davi está dizendo é exatamente isso. Quando nós colocamos um soro desse aqui na nossa vida, às vezes você que tem frequentemente brincado, tem pecado, tem brincado com Deus, mas peça para o Senhor nesta noite: Deus, purifica o meu pecado. Ou seja, de uma vez por toda, arranca o pecado da minha alma, assim como aquele antivírus que nós pegamos, aquele antiviral, aquele organismo identifica, e nos próximos vírus que vierem, aquele mesmo vírus, você nunca mais vai ter. A fraqueza que você tem hoje, você homem, você mulher, se o Senhor purificar a sua mente e o seu coração, você pode até ter outros pecados, mas esse pecado nunca mais você vai ter na sua vida. Nunca mais vão se ouvir falar da sua vida sobre isso. Eu quero encerrar lendo um versículo para você. E depois eu quero orar. A Bíblia fala que nada pode me afastar de Deus. E eu sei que nada pode me afastar de Deus. Eu coloquei um versículo de Romanos 8:38 que diz assim: porque eu estou certo, preste atenção, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. O pecado é e unicamente aquilo que pode separar você de Deus. Nada mais pode te separar de Deus. Isaías diz: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só e somente o seu pecado pode te separar de Deus. Nada mais. Eu quero orar com a igreja nesta noite. O salmista diz assim: Deus, cria em mim um coração puro. Nós não temos coração puro, nós não temos corações puros, mas Deus pode criar corações puros em nós. Eu quero orar com você. Eu quero que Deus faça na sua vida o sobrenatural. Eu quero que Deus se mova no seu interior. Você que está bem vai ficar melhor. Você que não está bem, Deus vai restaurar totalmente a sua vida, a sua mente, o seu coração. Se você não tem problema nenhum, vem simplesmente para agradecer a Deus, pedir que Deus te fortaleça, porque Deus cria em você um coração cada vez mais puro, mais reto. Mas eu quero orar pela igreja de uma maneira geral. Se você sente que esta palavra de alguma maneira falou com você, vem aqui, eu quero orar com você. Saia do seu lugar, eu quero orar com você. Eu vou esperar você. Podem vir, meus amados. Podem vir. Eu aguardo. Porque eu quero orar com você nesta noite.
nós vamos sair daqui restaurados, restabelecidos, revigorados, fortalecidos em Deus. Nós vamos tomar aqui uma vitamina espiritual. Podem vir. Eu quero esperar você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, venha. Vamos orar juntos. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, possa na vida de cada um de vocês que está aqui na frente, fazer o sobrenatural de Deus na vida de vocês. Eu não sei que tipo de coisas, de lutas internas, externas que vocês têm passado, afronta do inimigo, afronta do diabo, acusação do inimigo, acusação do diabo, tropeços espirituais, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós estamos falando, pregando e anunciando nesta noite, Ele é fiel e justo, Ele é capaz de restaurar todo e qualquer tipo de afronta, de restaurar, restabelecer vida, restabelecer comunhão, restabelecer alegria, fazer aquele que chora começar a cantar de alegria, fazer aquele que está triste, o seu coração palpitar, ele começa a saltar de alegria pela presença de novo do Senhor, do Espírito de Deus na sua vida. Coloca as mãos de vocês assim no coração. Deus vai criar um coração novo. Um coração novo. Um coração novo. Vocês vão sentir isso nesta noite. Vocês vão sentir um aperto no coração. Vocês vão sentir um aperto nessa região do coração, porque é Deus tocando, Deus fazendo algo, Deus fazendo sobrenatural na vida de vocês. Diga assim comigo, mesmo de olhos fechados, do jeito que vocês estão, se quebrantados diante de Deus, diga assim: meu Deus, nesta noite, cria em mim um coração novo, um coração que saiba receber as tuas palavras. Diga assim: um coração amável, receptível. Diga assim: um coração adorador, um coração imune a esse pecado, a todo mal, a todo levante de Satanás contra a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe um toque especial do Senhor na sua vida nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar, ó Pai, na vida dos teus filhos, dos teus servos nesta noite, declarando sobre a vida deles o sobrenatural. Deus, dá assim, meu Deus, um coração novo, Deus. Agora, meu Deus, mesmo que seja com dores que eles possam sentir nesta noite, mas eu sei que é uma dor que não vai trazer tristeza, mas é uma dor que vai trazer restauração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro cura, eu ministro cura, eu ministro cura na alma, eu ministro cura nos sentimentos, eu ministro restauração total nesta noite. Que coração de pedra seja transformado, que coração de pedra seja dado um novo coração nesta noite, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus Cristo um coração novo, pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém. Se você é agradecido a Deus, dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus.